Dando sequência, portanto, ao nosso evento, faremos agora a composição da nossa primeira atividade, chamando para integrar a nossa mesa de trabalhos o excelentíssimo procurador, Dr. Ronaldo José de Lira, o excelentíssimo juiz do trabalho, Dr. José Roberto Dantas Oliva, e o excelentíssimo desembargador do TRT da 15ª Região, Dr. João Batista Martins César, que vai coordenar os trabalhos. Vamos começar mesmo, então, os nossos trabalhos hoje. Tenho a satisfação aqui de ter ao meu lado dois grandes amigos. O Dr. Ronaldo José de Lira, do Ministério Público do Trabalho. Passamos no mesmo concurso no Ministério Público do Trabalho. Para os estudantes e os professores que não sabem, 1/5 das vagas dos tribunais do país são destinadas a membros do Ministério Público do Trabalho e da advocacia. E eu fui para o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas por uma dessas vagas. Então, eu era do Ministério Público do Trabalho, passamos no mesmo concurso, fizemos muitas diligências aí de combate ao trabalho infantil junto com o Dr. Ronaldo Lira. E aqui, ao meu lado esquerdo, o Dr. José Roberto Dantas Oliva, também um grande amigo, juiz em Presidente Venceslau, presidente do GEA, da Juizado Especial da Infância e Adolescência, na Justiça do Trabalho, lá em Prudente, que cuida das reclamações trabalhistas, das ações envolvendo o trabalho de crianças e adolescentes, ou ações civis públicas sobre a questão das empresas serem obrigadas a contratar jovens aprendizes. O doutor Oliva é mestre em Direito, integra a Comissão Nacional do Tribunal Superior do Trabalho de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. E o Dr. Ronaldo Lira é vice-coordenador da Cor de Infância, que é a Coordenadoria Nacional do Ministério Público do Trabalho de combate ao trabalho infantil. Então, aqui teremos muitas informações preciosas hoje aqui que serão passadas para vocês. E, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. José Roberto Dantas Oliva, que vai substituir entre aspas, não substituir, mas procurar ocupar o espaço, que era do Dom Orlando, mas que infelizmente não pôde estar aqui hoje. Então, o doutor Oliva, com a palavra. Muito bem. Bom dia a todas e todos. Está ainda entre nós o presidente do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Fernando da Silva Borges, e eu quero pedir licença para, em nome dele, saudar o desembargador João Batista, presidente dessa mesa, o doutor Ronaldo Lira, que é o vice-coordenador da Cor de Infância, da Coordenadoria da Infância do Ministério Público do Trabalho, meus colegas magistrados, secretária representando não só a educação, mas o próprio Poder Executivo, Poder Legislativo. Então, estamos aqui todos reunidos, os aprendizes aqui de Aparecida. Estamos todos aqui reunidos neste evento com a finalidade de tentar trazer aos senhores um pouco a respeito do trabalho infantil, tá bem, e da aprendizagem também. Eu já começo me desculpando pela voz, mas com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, conseguiremos, se Deus quiser, chegar até o final. A voz não estava muito boa, eu nem estaria hoje aqui com os senhores, que, como foi dito, seria Dom Orlando que falaria a respeito do tema com as senhoras e os senhores, mas eu quero abrir esse encontro dizendo o seguinte, me dirigindo especialmente às professoras e aos professores, não digo aqui em Aparecida, mas no país todo, tão maltratados e não valorizados como merecem. Na verdade, os senhores têm em mãos a chave para solucionar o problema do trabalho infantil no país. E é isso, infelizmente, que os nossos governantes ainda, é disso que ainda não se deram conta. Porque só com professores bem remunerados, pedagogicamente muito bem preparados, é que nós conseguiremos eliminar esse flagelo do trabalho infantil no país. Na verdade, hoje a educação é obrigatória também para o ensino médio, então lá
obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, e de acordo com a nova Lei de Diretrizes, as reformas que ocorreram na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e de acordo com o Plano Nacional de Educação, nós temos que evoluir para até 1.400 horas aula ano, que divididas essas 1.400 por 200 dias letivos, nós teremos o quê? 7 horas de aula por dia. Então, nós chegaremos inexoravelmente ao ponto, se essas metas forem cumpridas, em que não haverá trabalho infantil, ou não haverá trabalho antes dos 18 anos, por uma razão muito óbvia, porque os adolescentes terão que estar na escola, aprendendo e se qualificando, inclusive profissionalmente, para ingressar no mercado de trabalho, que é cada vez mais competitivo. Além do Trabalho, Justiça e Cidadania, a Justiça do Trabalho se engajou institucionalmente com esse tema a partir de em 1999, na verdade, o desembargador Fernando Borges já disse, tudo começou com o TJC, na Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Mas, em 2012, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho resolveram que ingressariam nessa luta e um olhar diferente e contagiante passou a dar, com essa associação do Judiciário Trabalhista, à rede e ao sistema de garantias e proteção de crianças e adolescentes, passou a dar uma visibilidade maior ao problema. Não significa que nós tenhamos inovado em nada. Já existia todo um trabalho em desenvolvimento, do qual participava especialmente o Ministério Público do Trabalho, a rede de proteção nos seus municípios, mas a Justiça do Trabalho, então, resolveu se engajar. E é um problema extremamente grave, que afeta não apenas a Aparecida, não apenas o Estado de São Paulo, não apenas o Brasil, mas o mundo todo. Nós temos ainda, na faixa etária dos 5 aos 17 anos, 152 milhões, esses são os números mais recentes, de pessoas, esses números são desse informe da Organização Internacional do Trabalho, datam, o fechamento do informe ocorreu em 19 de setembro de 2017, e são 152 milhões no mundo inteiro, de 5 a 17 anos, que estão sendo explorados no mercado de trabalho. E para que a gente tenha noção da gravidade do problema, basta que pensemos, aqui tem pessoas que ainda não têm filhos, mas certamente tem um sobrinho, um primo, alguém, uma criança, mas há também quem tem filhos e netos, como eu, basta que coloquemos um filho ou um neto numa situação destas. Imaginemos mãozinhas que deveriam estar manejando brinquedos, com pesadas ferramentas, inchadas às vezes, calejadas, sendo exploradas por um trabalho que mata, um trabalho que mutila e acaba com qualquer perspectiva de futuro das crianças no mundo. Sendo que desse total, 73 milhões dela, quer dizer, quase a metade, estão naquelas que são consideradas as piores formas de trabalho infantil. No Brasil, esses números são de 2016, 2.516.000 crianças e adolescentes na mesma faixa etária, dos 5 aos 17 anos, continuam trabalhando. Essa é uma radiografia triste. Se a gente verificar que em 1992, quando o Brasil aderiu ao Plano Internacional, ao Programa Internacional da OIT, para a eliminação do trabalho infantil, nós tínhamos 8.400.000 crianças e adolescentes, poderemos chegar à conclusão de que a situação hoje estaria confortável. Não. Evoluímos, sem dúvida, no enfrentamento desse problema, mas enquanto houver uma única criança ou um único adolescente sendo explorado pelo trabalho precoce, pelo trabalho infantil, nós precisaremos continuar com a nossa luta.
Essa imagem aqui é da Bahia, do vilarejo de Mangue Seco, de crianças vendendo produtos na praia. Foi uma fotografia tirada em 2013. Aqui temos imagens também de trabalho infantil na Feira Livre de Vitória, no Espírito Santo, foto tirada no ano de 2014. Quando deveríamos ter a feira livre, isto sim, de trabalho infantil, temos ainda crianças trabalhando nestas, que também podem ser consideradas as piores formas de trabalho infantil, porque é um trabalho realizado na rua, na feira, né, em contatos com perigos diversos. A PNAD contínua de 2016, na verdade, em razão de uma alteração metodológica, deixou de contar 716 mil crianças que trabalhavam na produção para o próprio consumo, como se isso não fosse trabalho. Então, os números que se apresentaram à época foram de 1.800.000 crianças e adolescentes trabalhando. Mas nós dissemos aos senhores 2.516.000, porque é a soma de 1.800.000 e mais 716.000 crianças e adolescentes que não podem ser desprezados para efeito de políticas públicas. Então, tem que ser contado, sim, como trabalhadores infantis. Então, esse é o total no Brasil. O trabalho infantil também provoca evasão escolar. Então, os senhores professores e professoras têm noção do que eu estou dizendo. O aluno não vai à escola. Onde é que está o sujeito? Infelizmente, numa grande parte das vezes, ele não vai à escola não porque não quer, não vai à escola porque tem que trabalhar. E o trabalho vai, ao contrário do que alguns pregam, de que o trabalho faz bem, o trabalho enobrece, o trabalho precoce fortalece o caráter, é melhor trabalhar do que roubar. Essas não são opções válidas. Melhor do que tudo isso é a criança brincando, o adolescente estudando e se preparando e se qualificando profissionalmente para um mercado de trabalho, repito, cada vez mais competitivo. O grande desafio da educação brasileira é preparar as nossas crianças e os nossos adolescentes, e no aspecto profissional, depois também as escolas e as faculdades, os cursos técnicos e as universidades no ensino superior, preparar para profissões que às vezes hoje nem existem. Nós estamos aí com inteligência artificial, nós conversamos com os nossos telefones celulares, nós fazemos consulta para telefones celulares, nós utilizamos GPS e o Waze, programa para... não há mais necessidade, como antigamente no meu tempo, de ir parando e perguntando para as pessoas onde fica determinado lugar. Um frentista que antes não tinha obrigação de ter nenhum conhecimento de informática, hoje tem essa obrigação, porque senão não consegue trabalhar. Um motorista de caminhão, às vezes, se depara com uma cabine que mais parece uma cabine de avião, quer dizer, não basta mais saber apenas dirigir para ter um trabalho minimamente digno e decente. Então, é preciso que tenhamos consciência disso. Quem começar a trabalhar cedo não conseguirá se colocar no mercado de trabalho. Quando muito, se não for desempregado, obterá um subemprego. Então, é a hora, ou melhor, já passou da hora de termos consciência disso que estou dizendo aqui. É necessário que todas as crianças e adolescentes que são o futuro do Brasil se preparem desde já. Já passamos da hora. No trabalho infantil doméstico, a situação é igualmente grave. Temos milhares de crianças e adolescentes sendo explorados no interior dos lares de terceiros, numa situação de invisibilidade quase absoluta, porque nem sequer aparecem sim nas estatísticas, mas há inegavelmente uma subnotificação de trabalho infantil doméstico com perigos imensos, desde cortes com o manuseio de
instrumentos pérfuro-cortantes, facas e outros objetos, como queimaduras na cozinha e até exploração sexual infantil no interior de lares. Então, a situação é extremamente grave. Aqui nós temos um exemplo de como isso é banalizado. Isto, podem acreditar, é um anúncio do jornal, de um jornal de Belém, no Pará, e ele diz o seguinte, anúncio em jornal, publicado, babá, casal evangélico, e aqui não tem nada a ver com religião, é porque o anúncio foi publicado, e ele é real, é verdadeiro, poderia ser um católico, isso não tem nenhuma conotação religiosa. Casal evangélico precisa adotar, eu grifei, porque olha só o que eles entendem como adoção. Adotar uma menina de 12 a 18 anos que resida para cuidar de uma bebê de 1 ano, que possa morar e estudar, ele empresário e ela também empresário, apresentar-se com os pais ou o responsável, aqui era o endereço que nós grifamos, né? Ao viaduto do Coqueiro, ao lado, tal, melhores informações pelos fones tais. Então, olhem a que ponto nós estamos chegando. Exploração como se fosse ainda um benefício. Adoção. Na verdade, essa menina nunca iria, como os filhos desse casal, para a escola se preparar. Ela seria, a partir de 12 anos, que é a idade mínima estabelecida, uma cuidadora de criança, uma babá, né? E não se desenvolveria, não teria infância e estaria trabalhando, sendo explorada. Não se trata de uma oferta de um emprego, o que já seria grave. É uma oferta de adoção, ou melhor, é uma oferta rotulada, mascarada, né? Como se fosse uma adoção para exploração de uma menina no trabalho infantil. E isso é um problema porque, infelizmente, nós temos no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, não me ocorre agora, mas acho que ainda não foi revogado esse artigo, né? Estava para ser, mas acho que não foi ainda, o artigo 248, que diz que deixar de apresentar à autoridade judiciária de seu domicílio, no prazo de 5 dias, com o fim de regularizar a guarda, adolescente trazido de outra comarca para prestação de serviço doméstico. Olha só que absurdo, isso é a lei. Né? Mesmo que autorizado pelos pais ou responsáveis. E aí tem uma pena de multa de 3 a 20 salários. Não é pena de multa de 3 a 20 salários pelo fato de explorar uma criança no trabalho doméstico. É por não ter regularizado a guarda. Olha só que aberração. Evidentemente que esse artigo, se ainda não foi revogado, e eu confesso que não tive tempo de verificar, estava em processo de revogação. Eliana, você que está com a internet, aí se puder dar uma checada, mas não tinha sido revogado, mas evidentemente que ele é inconstitucional, né, pelas alterações, especialmente as advindas de 1998, da modificação. E nós temos também a Convenção 182 da OIT, que trata das piores formas de trabalho infantil, e que diz que uma das piores formas de trabalho infantil é justamente por todos esses problemas que gera e esses riscos a que submetem as crianças e adolescentes, é o trabalho doméstico. Então, o trabalho doméstico hoje é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. Tem o decreto regulamentador, que no Brasil é o 6.481 de 2008, e hoje nós temos, inclusive, a Lei Complementar 150 de 2015. Foi revogado? Já foi revogado, felizmente. Hoje nós temos, inclusive, a Lei Complementar 150 de 2015, que é a Lei do Trabalhador Doméstico e que proíbe trabalho doméstico antes dos 18 anos. Então, para quem ainda não sabia,
não pode ter babá nem nenhum tipo de trabalhador ou trabalhadora em domicílio, dentro do domicílio, como doméstico, antes de completar 18 anos de idade. Essa é a idade mínima para exercer qualquer tipo de trabalho doméstico. E o trabalho infantil artístico, né? A gente vê todos os dias crianças trabalhando em novelas, crianças fazendo publicidade na televisão e em outros locais, crianças desfilando em passarelas. Será que não existe nenhuma proibição para crianças e adolescentes trabalharem, mesmo que no mundo artístico? Existe. A Constituição da República Federativa do Brasil diz que é proibido qualquer tipo de trabalho antes dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz, como aprendiz pode a partir dos 14, desde que, evidentemente, não seja só uma aprendizagem de rótulo, né? Não pode ser fraude, é uma aprendizagem que pressupõe o quê? Anotação na carteira de trabalho e previdência social. É um contrato de emprego, sim, só que é um emprego especial, porque é um emprego que visa muito mais a parte educacional e a qualificação, porque tem ensino técnico, profissional, metódico, quer dizer, tem que ter um método de ensino, que ali o que a pessoa aprende, né, e o trabalho, aprende no curso de formação, de qualificação e o trabalho. Então, a aprendizagem é uma exceção. O trabalho infantil artístico não é exceção. Ao contrário do trabalho doméstico, esse sim tem uma visibilidade. Às vezes, a gente nem autoriza, mas basta você acionar o controle remoto do seu televisor e você já vê uma criança trabalhando, né? Existe vedação? Existe. Só que nós temos a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, que autoriza, desde que haja uma análise específica, individualizada, não pode ser em grupo, cada criança ou cada adolescente artista tem que passar pela análise de um juiz, e aí o juiz vai dar essa autorização com cláusulas bem definidas do que poderá ser feito, sem prejudicar a educação. Com isso, a gente evita também que, de repente, um talento, né, inato, a pessoa, uma criança que é talentosa desde a mais tenra idade, evitamos, dando essa autorização, que essa criança não tenha como desenvolver os seus dons artísticos. Agora, dizer que alguém vai ter certeza se isso não vai ser prejudicial no futuro é muito difícil. Cada juiz que tem que decidir um caso desse, ele vai ficar sempre na dúvida se vai ser prejudicial ou não. Agora, em algumas situações, o prejuízo é evidente, como uma que aconteceu em São Paulo, no Teatro Procópio Ferreira, né? O nome da peça já sugeria que uma criança não poderia trabalhar nessa peça, né? Porque a faixa etária para assistir à peça já não era para criança. A peça intitulada Memórias de um Gigolô, né? E depois que o juiz do trabalho, na época, né, proibiu que essa criança, era uma criança e um adolescente, né, porque um tinha 13 anos e o outro tinha 10. Depois que proibiu, ainda foi desrespeitosamente, né, mencionado. Aqui eu penso que houve, inclusive, um problema de exposição. Está colocado aí, em primeiro lugar, porque nós estamos num ambiente, se não acadêmico, mas tratando... Acadêmico, sim, porque a capacitação de professores, de diretores e também de aprendizes. Então, estamos com licença acadêmica, mas, além disso, não há mais segredo, porque isso daqui foi divulgado em todos os jornais. Então, houve uma indevida exposição dessas crianças. Estou falando dessas crianças, um já era adolescente porque tinha 13 anos, né? Mas, de forma desrespeitosa, o juiz ainda foi atacado
por ter proibido. E depois, evidentemente, os papéis foram executados por adultos, o que era perfeitamente possível. Então, sendo possível, não é desejável que uma criança faça papel de adulto. E, nesse caso, não tinha absolutamente necessidade. Esse é um caso que eu trouxe para mostrar para os senhores como pode o trabalho infantil artístico ser pernicioso e prejudicial a uma criança. Muitos aqui talvez tenham assistido o filme Cidade de Deus. E aquele um filme extremamente violento, né? Não é indicado para nenhuma criança assistir, mas tinha crianças e adolescentes trabalhando no filme. Até aí, se fosse com toda a proteção, vamos imaginar que isso seria feito em nome da manifestação cultural, da liberdade de manifestação cultural. Mas também devem se lembrar, aqueles que assistiram o filme, que num determinado momento uma criança leva um tiro no pé. E quem assistiu deve ter visto o menino em prantos, chorando, mas deve ter imaginado como que uma criança consegue representar tão bem um tiro no pé. Será que ele levou? Deram um tiro no menino? Evidentemente que não. Mas o problema é que esse menino não estava representando. O tiro, sim, mas ele não estava representando. Ele estava realmente chorando, desesperado. E conversei com ele já adulto, em São Paulo, num evento que teve no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e ele me confirmou essa história que foi dita num evento e numa publicação também que teve de um livro, do qual eu também participei. Esse menino, hoje um adulto, Felipe Paulino da Silva. Na verdade, ele era Leandro Firmino, né, e quem deu o tiro foi o Zé Pequeno, no filme. Na verdade, como a cena não saía do jeito que o diretor queria, perguntaram para o menino de quem ele gostava, de quem ou do que ele gostava mais, e daquilo que ele não conseguiria ficar sem. E ele disse que era da mãe dele. E aí disseram para o menino que a mãe dele tinha morrido. Então, ele não estava representando, esse menino estava chorando a morte da mãe, naquela cena que vocês assistem, até me arrepia, aquela cena que vocês assistiram, imaginando que ele estava chorando por um tiro no pé, ele estava chorando a morte da mãe. Então, para vocês terem uma ideia do que pode acontecer nos bastidores se essas autorizações não forem dadas com a mais absoluta cautela e com o acompanhamento do pai, de psicólogos e de uma série de outros. Então, o trabalho infantil artístico pode sim ser tão pernicioso como aquele daquele menino trabalhando com marreta que vocês viram no início dessa exposição. Aqui também temos outros exemplos de trabalho infantil, artístico, né? Depois eu posso deixar à disposição de vocês. Na verdade, estamos premidos aí pelo tempo, então eu vou tentar ser o mais breve possível. E temos também o trabalho infantil desportivo, né? O sonho de todo menino é ser também o quê? Jogador de futebol. Agora, para um Neymar na vida, quantas milhares de frustrações não existem. Porque, evidentemente, o Neymar conseguiu tudo. Neymar conseguiu, tenho 10 minutos ainda, olha só que maravilha. O Neymar conseguiu tudo o que queria, é um grande jogador. Na última Copa teve a história do Caicai, né? Mas é um grande jogador, inclusive nos auxiliou na nossa campanha, daqui a pouco vou mostrar para vocês. Mas o Neymar é um na vida, né?
E existem muitos sonhos frustrados que se a pessoa, eu conheço, um amigo de um filho meu, inclusive, do meu filho, que chegou a jogar no São Paulo Futebol Clube. Hoje ele é missionário, só foi estudar depois de muito tempo, mas tem uma frustração porque estava em condições, sim, de progredir no futebol, mas teve uma lesão no joelho. E aí acabou a carreira dele, entendeu? Então são muitas frustrações. Agora, no trabalho infantil desportivo também não há exceção. A idade mínima é 16, se não 18 anos. Eu, particularmente, sustento que a idade mínima para o trabalho, a partir daquela concepção de adolescente na escola em 7 horas, né? Nós vamos ter que chegar lá. Mas como é que alguém pode pensar, um adolescente permanecer estudando durante 7 horas e depois ir trabalhar? Não dá, né? Então nós vamos ter que chegar a esse nível. Mas aqui também não há exceção. Tem, inclusive, na Lei Pelé, uma previsão de que o maior de 14 e menor de 20 teria uma aprendizagem, receberia uma bolsa de aprendizagem sem vínculo empregatício. A Lei Pelé ela está lá, ali em 1998, uma parte antes da edição da emenda, uma parte depois. Então, eu entendo que naquilo em que ela contrariou a emenda após, ela é inconstitucional. E naquilo que ela já existia e a emenda surgiu para contrariá-la, ela não foi recepcionada. Então, essa aprendizagem aqui, embora muitos sustentem que é uma aprendizagem diferente, que seria sem vínculo, a meu ver é inconstitucional. Quer dizer, só poderia ser aprendizagem mesmo na área esportiva se fosse no modelo que vocês estão recebendo aprendizagem, com anotação, na carteira de trabalho, aprendizagem que exige ensinamento técnico, profissional, metódico, enfim. Porque no esporte também tem uma série de problemas. Esporte de alto rendimento provoca lesões, às vezes irreparáveis, né? E estou falando do futebol porque no nosso meio é o que mais chama a atenção, mas não é só futebol. Basta vocês verem os atletas profissionais que às vezes sofrem lesões e não conseguem mais voltar para a carreira. Imaginem crianças em desenvolvimento, quer dizer, pessoas em peculiar condição de desenvolvimento, como diz o ECA, e na época nós encaminhamos, por intermédio da Comissão Nacional, para o Ministério Público do Trabalho em São Paulo, para o Ministério Público Estadual, a ministra Kátia Magalhães Arruda, que é a nossa coordenadora, encaminhou um ofício com as fotografias. Hoje eu soube, saiu recentemente um acordo em que, dentre outras coisas, o aeroporto se compromete a evitar, a impedir que esse tipo de coisas continue acontecendo num dos aeroportos mais importantes do país, crianças engraxando o sapato, né? Aeroporto que, inclusive, é porta de acesso do mundo. É um aeroporto internacional, embora nós tenhamos Viracopos e Guarulhos e outros aeroportos também, mas esse é um aeroporto internacional, onde havia até recentemente meninos engraxates trabalhando sem controle de espécie alguma. Aqui também trabalho numa praia, um menino, Leandro, em 2011, me deparei com esse menino. Aqui vocês podem ver o seguinte, que ele carregava um recipiente fumegante com queijinho que ele vende, né? Vocês podem ver que tem brasa aqui, e olha a alça. Quer dizer, ele ia ter problemas, já estava tendo problemas, tinha feridas no nariz por exposição ao sol. Imagina esse menino carregando essa alça aqui o dia todo, vendendo queijo na praia, né? Então, isso daqui eu também denunciei quando estive lá. Utilizei o Disque 100, vocês podem se utilizar, é da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e eles fazem o encaminhamento necessário. Então, quando se depararem com uma situação como esta, não hesitem, Disque 100. Tá? Eu estava de férias e estava denunciando o trabalho infantil. Essa questão do trabalho infantil, olha só, essa frase é atualíssima, né? Enfim, o que pode fazer um homem válido e na força da idade
não será equitativo exigi-lo de uma mulher ou de uma criança, especialmente a infância, e isto deve ser estritamente observado. Não deve entrar na oficina senão depois que a idade tenha desenvolvido nela as forças físicas, intelectuais e morais. Do contrário, como uma planta ainda terra, ver-se-á murchar com um trabalho demasiado precoce e dar-se-á cabo de sua educação. Essa frase poderia ter sido dita hoje, ou ontem, ou amanhã, mas ela foi dita em 1891 como uma súplica endereçada ao mundo pelo Papa Leão XIII, ou seja, essa é uma frase do século XIX, tá? Do final do século XIX, da encíclica Rerum Novarum, de 15 de maio de 1891, para os senhores terem uma ideia. O Brasil está doente, e essas enfermidades, o desembargador João Batista falou dos acidentes, eles não acontecem só com adultos, infelizmente. Na verdade, o doutor Ronaldo Lira vai falar dos agravos à saúde daqui a pouco, mas eu trago esses números só para os senhores terem conhecimento. Em 10 anos, nós tivemos 236 crianças e adolescentes mortas no trabalho. Morreram trabalhando, 236 crianças e adolescentes. O estado do Paraná foi o campeão nesse pódio de fatalidade. No Paraná ocorreram 41 mortes. O segundo e desonroso lugar coube a São Paulo, a dita locomotiva da nação. 39 meninos e meninas morreram trabalhando nesses 10 anos. Em Minas Gerais, ficou com a desonrosa terceira posição, com 31 mortes. Mas não é só isso. No mesmo período de 10 anos, de 2007 a 2017, nós tivemos 24.745 acidentes graves com crianças e adolescentes. E aí, isso entre 5 e 17 anos. E aí, somados os agravos à saúde, que vão ser tratados pelo Dr. Ronaldo, nós chegamos a 40.849 crianças e adolescentes vítimas de acidentes típicos ou de doenças ocupacionais em razão do trabalho no Brasil. Esses números estão atualizados até abril deste ano. Então, a situação é extremamente grave. Aqui nós teríamos alguma coisa para falar da aprendizagem, mas já passamos en passant por isso, não vai ser possível abordar com maior profundidade o tema. A única coisa a dizer é que nós temos inúmeros desafios também na área da aprendizagem. A aprendizagem vai chegar num momento que ela, pelo menos no modelo atual, não vai ter mais razão de existir se nós chegarmos àquela educação que estão nos prometendo de manter um adolescente durante 7 horas. Tudo bem que vai haver preparação e qualificação profissional também nesse currículo. Mas aí nós chegaremos no momento que, se conseguirmos, a aprendizagem nesse modelo que nós temos vai ter que mudar. Mas hoje é uma forma de proteger a criança, de propiciar ensinamento técnico profissional metódico de forma protegida. E aí vou passar agora só para a campanha que nós estamos desenvolvendo pelo Tribunal Superior do Trabalho. Aqui algumas imagens, essa de audiência pública, realizada em Presidente Prudente para a contratação de aprendizes em 2016. Então, vou passar algumas imagens, já passo a campanha, 2 videozinhos de 30 e 15 segundos e encerramos. Tá? Então, temos vários desafios de cursos, por exemplo, de suficiência em cursos na área de aprendizagem. Temos desafio de qualidade na área de aprendizagem. Temos, ainda na área de aprendizagem, o desafio da inclusão de pessoas com deficiência, né? E também do SINASE, né? Que são os egressos, ou ainda aqueles que estão no sistema socioeducativo, né? Cumprindo medida socioeducativa, por ato infracional. Eu diria alguma coisa a respeito dos 10 juizados.
O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região foi pioneiro em criar juizados especiais da infância e da adolescência no âmbito trabalhista. Temos 10, tudo bem que os TRTs do Rio Grande do Norte e do Piauí também criaram, mas no modelo que nós temos aqui na 15ª, só o TRT 15. Aqui, qualificação de conselheiros tutelares e assistentes sociais, cláusula de combate ao trabalho infantil em normas coletivas, isso já está acontecendo em convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho. Os sindicatos, não sei agora como vai ser, com a subtração quase que total dos seus recursos, não sei como eles vão agir. Mas até então estavam inserindo cláusulas de proteção. O Papa se engajou na luta contra o trabalho infantil, levantou cartão vermelho, Papa Francisco, cartão vermelho ao trabalho infantil. Nos enviou, no ano de 2016, para nossa honra, uma bênção apostólica em razão do trabalho que estávamos realizando juntamente com o Ministério Público do Trabalho. Em 2016, aqui no santuário, recebemos a bênção apostólica do Papa. Outros engajados, todos contra o trabalho infantil. Neymar, que eu falei, o professor Cortella, a Dira Paz, todos pela educação, sem cobrança de cachês, quer dizer, ninguém cobra nada. E aí temos a campanha também gratuita. Aqui, o Prêmio Nobel, a Kailash Satyarthi, com uma mensagem de que não quer morrer antes de ver o fim do trabalho infantil. E agora, a Malala, também, lutando contra o trabalho infantil, também dividiu o Prêmio Nobel com o Kailash. E aqui a nossa campanha contra o trabalho infantil. Não leve na brincadeira, trabalho infantil é ilegal, denuncie. Quem quiser acessar, essa campanha está liberada para os meios de comunicação, jornais, revistas, televisões, emissoras de rádio, a própria TV Aparecida, falamos com o padre William, ele provavelmente vai disponibilizar um espaço para divulgação. As grandes emissoras do país estão veiculando em todos os estados essa campanha, e qualquer de vocês pode acessar essa campanha nesse endereço aqui. Não leve na brincadeira, sem acento, sem nada, tudo junto, .com.br, tá? Fácil de guardar. Não leve na brincadeira. Tá? Por que não levar na brincadeira? Porque trabalho infantil é muito sério. E aqui algumas peças da campanha, não sei se já temos preparados, tem um vídeo de 15, um spot de 15 e um vídeo de 30 segundos. E com essas imagens e os vídeos e o spot que serão apresentados agora, deixa eu só dizer porque esses brinquedos aqui no meio de ambientes que seriam de trabalhadores. A ideia é mostrar que aqui tem alguma coisa errada. Brinquedos no meio de locais de trabalho, como esses armários para guardar roupas e pertences dos trabalhadores, tem alguma coisa errada aqui. Então, essa é a concepção da campanha. Tá? Tem busdoor, tem outdoors, tem isso daqui no Parque do Povo, de Presidente Prudente. Então, essa campanha está espalhada, faixas, está espalhada pelo país inteiro, E, assim, foi idealizada gratuitamente, os veículos de comunicação estão veiculando gratuitamente, e, busdoor. E agora eu vou pedir, então, eu finalizo com essa frase, a geração contemporânea tem o dever de assegurar a devida tutela do direito a uma existência digna, na qual é imanente o direito ao trabalho e ao não trabalho antes da idade mínima, não apenas para si, mas também para as gerações futuras. O direito e a justiça do trabalho são instrumentos para tanto. Eu agradeço e peço, então, para soltar o vídeo. Muito obrigado. Atenção para a chamada. Alessandro. Presente. Bianca. Presente. Carlos.
Carlos? Carlos não veio. Ele falou que tinha que trabalhar. Não leve na brincadeira. Ao constatar uma irregularidade, entre em contato com os órgãos competentes. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Esse é o spot, agora vem os vídeos, tá? Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho.